Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos, para juntos nós meditarmos, nós aprendermos mais um pouco da santa e gloriosa Palavra do Senhor. Antes de nós abordarmos o texto que nós vamos ler, eu quero pedir mais uma vez para vocês não se esquecerem de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificações e, por favor, não deixe de se inscrever no canal para que, com a graça de Deus, esse possa ter um crescimento. O texto a ser discorrido hoje está no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 7, e nós iremos ler alguns versículos. E então, a partir do versículo 7, o texto diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até hoje, até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém. Então, amados, todos nós, ou quase todos nós, especialmente os amantes da leitura bíblica, aqueles que procuram estudar a Bíblia, aprender um pouco da santa e gloriosa Palavra de Deus, todos nós conhecemos o advento, a jornada, a caminhada de Abraão, a sua saída de Ur dos Caldeus até chegar à terra de Canaã. Houve alguns acontecimentos durante esta jornada. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, vai nos informar que a chamada de Abraão se deu quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, ou seja, a chamada remota do Senhor para Abraão, sendo que o Senhor Deus usa primeiramente Terá, o pai de Abraão, como instrumento para tirar ele da terra de Ur dos Caldeus, a sua terra de origem, e rumo à terra de Canaã. O capítulo 11 do livro de Gênesis vai nos informar. E então, Terá habita, quando chega em Padarã, hoje a Síria, Terá, que estava indo para a terra de Canaã, ele para em Padarã e ali ele habita com seus filhos. E ele fica até a sua morte. A caminhada de Terá não é concluída. A caminhada de Terá até Canaã não é concluída. Ele ficou pelo meio do caminho. E ali, em Padarã,
o Senhor Deus, no capítulo 12 do livro de Gênesis, o Senhor Deus, então, ele ratifica a chamada de Abraão para habitar em Canaã, e ali dá início à nação que seria chamada a nação eleita da antiga aliança, a nação que iria compor o povo de Deus na antiga aliança, a nação de Israel. E Abraão, ele caminha, então o Senhor Deus fala para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, acontece algumas coisas, alguns fatos na vida de Abraão. Ele desce até a terra do Egito, acontece alguns incidentes lá, sem a intervenção divina, teria destruído a família de Abraão. Mas Deus, ele entra no assunto, pois para preservar aquele a quem ele havia chamado. E Abraão sai do Egito e vai caminhando e chega a Canaã. E no devido tempo, Deus faz uma promessa para Abraão de que ele teria um filho, pois Sara, a esposa de Abraão, era estéril, não tinha filhos, e eles tentam ajudar o plano de Deus. Sara e Abraão, eles tentam ajudar o plano de Deus, dar uma força para Deus no cumprimento de suas promessas, na questão em que Abraão teve um filho com Agar, a serva de Sarai, mas não seria este o filho da promessa, o filho que Deus prometeu a Sara e Abraão. Antes Abraão e Sarai, e depois Abraão e Sara. E chega o tempo do cumprimento da promessa. Deus dá para Sara e Abraão Isaque. Este sim seria o filho da promessa. Este seria o filho prometido, e não Ismael. Deus abençoou muito Ismael, ele se tornou uma grande nação, pois também era descendente de Abraão, mas o filho da promessa era Isaque. E depois de algum tempo em que o Senhor Deus havia cumprido a promessa na vida de Sara e de Abraão, dando-lhes um filho, o filho Isaque, Deus resolve, Deus pôs, o texto corrigido diz que tentou Deus a Abraão, mas nós sabemos que na verdade o texto original quer dizer, e provou Deus a Abraão, o versículo nós estamos retrocedendo até o versículo 1, e aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse o Senhor, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, amados, aqui nós encontramos neste texto alguns enigmas, encontramos aqui um acontecimento que para Abraão, talvez no coração de Abraão possa ter soado como anormal, pois nunca na história da humanidade até então havia sido registrado um pedido de um sacrifício humano por parte de Deus, até mesmo que o Senhor Deus, desde os primórdios do tempo, ele abomina o sacrifício de seres humanos. Então, parece um tanto quanto estranho essa ordem de Deus para Abraão. Deus então ordenar a Abraão para oferecer Isaque como sacrifício nas montanhas de Moriá, no Monte Moriá. E diz o texto que Abraão, ele se levantou pela manhã e obedientemente ele selou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, pegou Isaque, seu filho, cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. E chegando lá, Abraão, ele levanta um altar, ele edifica um altar, e
ele deixa os seus moços no meio do caminho e diz aqui, e fala para eles, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então, amados, nós encontramos aqui uma particularidade na vida de Abraão, várias particularidades na vida de Abraão. Não vamos falar das limitações que aconteceu com Abraão, pois disto a Bíblia se encarregou. Deus não faz questão de esconder nenhuma limitação de seus servos, está registrado na Bíblia. Mas nós queremos ressaltar a fé e a obediência de Abraão mediante uma ordem, mediante um pedido da parte de Deus para sacrificar o seu filho, o filho da promessa. Quando Deus fala aqui, o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem tu amas, quando fala único filho, é porque na verdade era o filho da promessa. Era o único filho legítimo entre Abraão e Sara, aquela que era estéril, aquela que é estéril. Deus realiza um milagre e na velhice de Sara e na velhice de Abraão lhes dá um filho legítimo. Então era o único filho legítimo do casal, sendo que Abraão já tinha um filho com Agar, e após o falecimento de Sara ele se casaria com Quetura e teria mais alguns filhos, mas o filho da promessa era Isaque. Por isso então que Deus fala, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e você vai até a terra de Moriá e você vai oferecer ali para mim em sacrifício, sobre uma das montanhas que eu vou te mostrar. Então, queridos, nós precisamos de recorrer ao contexto da época para nós tentarmos compreender em parte o porquê da ordem do Senhor Deus para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, visto que, como nós já dissemos, não era um costume entre aqueles que temiam a Deus sacrificar seres humanos, e muito menos os seus filhos. Não era uma prática comum. Aquelas que compunham a descendência piedosa, aquelas que compunham a descendência de Sete, de Noé, que eram piedosos, que eram tementes a Deus, não era uma prática entre eles. E de repente Abraão recebe esta ordem que para nós soa um tanto quanto estranha. E algumas vezes essa ordem se torna um prato cheio para os críticos da Bíblia, os críticos da Bíblia, aqueles que adoram, que gostam tanto de encontrar contradições na Bíblia, que gostam tanto de contestar o que está na Bíblia, que gostam tanto de contestar as coisas de Deus. Aí nós nos lembramos das palavras do Senhor Jesus, que ele diria na iminência de instaurar, de inaugurar a nova aliança. Ele diria para os saduceus: vós errais não conhecendo o poder de Deus e nem as Escrituras. Então, amados, quando nós encontramos uma ordem que para nós soa estranha ou talvez contraditória para o nosso entendimento, é a nossa limitação, é o nosso entendimento que é curto. Pois, primeiramente, que Paulo vai nos dizer que ninguém deve questionar as ordens de Deus. Ninguém deve pôr em xeque os propósitos de Deus. E Deus, ele é soberano. Não é que você ou qualquer um de nós, servos do Senhor, quando nós estamos passando por uma devida circunstância, não vamos fazer perguntas, vamos sim, por que, Senhor? Não é isto. Porque também o nosso Deus, ele não é um Deus iracundo, um Deus ditador, que nós não podemos nos dirigir a ele com algumas perguntas. Mas na questão aqui estava em xeque a soberania de Deus. Mas recorrendo ao contexto dos dias contemporâneos de Abraão e das nações que estavam ao redor ali de Canaã, e a própria Canaã, alguns costumes que nós encontramos ali, então nós vamos compreender
nós vamos compreender que esta ordem não foi tão estranha assim. Essa ordem não houve nenhuma contradição nessa ordem. Naqueles dias, era costume dos pais, das nações que estavam ao redor ali de Canaã, e mesmo algumas nações cananeias, ao qual Abraão foi habitar no meio deles, e era costume dos pais ter todo o direito sobre os filhos, ter toda a autoridade sobre os filhos. Não era aquela autoridade de sacerdote no lar, aquela autoridade de pai de família. Não, é que os filhos, eles não tinham nenhum direito, eles não tinham direito de escolha, não tinham direito de opinião, não tinham direito de sugestão, e os pais faziam o que queriam com os seus filhos. Havia uma espécie de lei, não outorgada por Deus, não foi Deus quem criou essa lei, mas é uma lei que foi criada entre as nações que não temia a Deus. É uma lei chamada Patria Potestas, vindo do latim, que dava total direito de governo do pai sobre os filhos, inclusive sobre as suas vidas. E então, no exercício desse direito, dessa lei, então, frequentemente, os pais se achavam no direito de apresentar os seus filhos, de dedicar os seus filhos, de consagrar os seus filhos a deuses pagãos, e a ponto de, em algum momento, eles até se acharem no direito de oferecer os seus filhos em sacrifício a tais deuses pagãos. E Abraão, ele estava habitando no meio dessas nações. E Abraão, que já uma vez já tinha descido até o Egito fora do propósito de Deus, e tinha quase destruído a sua família, oferecendo Sara para Faraó, para o governo do Egito, porque ele praticamente, quando ele fala que Sara era sua irmã e omite que ela era sua esposa, praticamente ele jogou Sara nas mãos de Faraó, e Deus entrou então com a providência, não deixou que a família de Abraão, aquela família que seria a família da promessa, fosse destruída. Então agora Abraão estava habitando no meio daquelas nações que tinham esses costumes absurdos, de os pais aproveitando-se do governo que eles tinham sobre a vida dos filhos. Então eles ofereciam seus filhos para deuses pagãos, e não dava nenhuma satisfação, e os filhos tinham que se submeter, não podiam questionar, não podiam correr, não podiam fugir. Esses filhos eram condenados à morte, e eles tinham que ir calados para a morte. E Abraão estava ali. Acontece que quando esses pais ofereciam os seus filhos a esses deuses pagãos, em sacrifício a esses deuses pagãos, eles estavam oferecendo algo que não era deles. Os filhos não pertencem aos pais. O Salmo 127, o salmista vai nos dizer que os filhos são herança do Senhor. Então os filhos pertencem a Deus. Deus nos dá os nossos filhos para viver conosco, mas o Senhor dos nossos filhos é Deus. E aqueles pais, aqueles que não temiam a Deus, aqueles que serviam a deuses pagãos, eles não tinham essa compreensão. Então eles ofertavam seus filhos aos deuses pagãos, como se eles fossem donos deles, mas não eram deles. Os seus filhos eram do Senhor, independente da sua religião, os filhos do Senhor. E Abraão estava vivendo ali, e poderia acontecer com Abraão que ele incorresse também neste fracasso. De algum momento ele se vê influenciado pelo ambiente que ele vivia, e oferecer então apresentar Isaac então a alguma entidade que não fosse o Senhor Deus, que havia lhe feito a promessa e cumprido a promessa, lhe dando este filho, que foi motivo de riso para ele e para Sara, pois antes Sara vivia frustrada, vivia triste, porque era estéril. Naquele período,
mulher que era estéril era tratada com desprezo, com desonra. E este filho, então, ele de forma nenhuma poderia ser oferecido, poderia ser consagrado a nenhum outro Deus, porque ele já nasceu consagrado ao Senhor Deus de Abraão. E Deus, então, ele põe Abraão à prova nesse sentido, pedindo a Abraão o seu filho Isaque em sacrifício. Na verdade, quando Deus pede Isaque em sacrifício no Monte Moriá, Deus não precisava de provar Abraão para saber se Abraão lhe era fiel, lhe era obediente, se Abraão ele tinha fé nele, acreditava nele, porque Abraão já tinha dado provas disso. E Deus, dada a sua onisciência, então Deus não precisava de provar Abraão para saber se Abraão era fiel. Então a prova que Deus submete a Abraão e Sara não era para Deus, para Abraão provar sua fidelidade a Deus, mas essa prova foi um benefício para o próprio Abraão, porque essa prova tirou do coração de Abraão, primeiramente, qualquer senso de idolatria com o seu filho. E essa prova tirou do coração de Abraão qualquer empecilho, qualquer impedimento que impedisse ele de prosseguir na jornada pela terra de Canaã, como um pai, como aquele que seria o pai de multidões. E também tirou do coração de Abraão o senso de que Isaque era sua propriedade. Abraão, ele teria que entender, que compreender na sua plenitude, de que apesar de que Isaque seria a sua posteridade, seria a sua descendência, que daria continuidade ao propósito de Deus de estabelecer uma nação semítica, uma nação santa, uma nação que seria seu povo na antiga aliança em Canaã, mas que aquele descendente não pertencia, na sua essência, não pertencia a ele, pertencia ao Senhor Deus. Então, Abraão tinha que entender que ele não podia agir como os demais pais e dispor da vida de Isaque como ele bem quisesse. Quando Deus então pede Isaque em sacrifício e ordena Abraão para se dirigir até uma montanha, especificamente ao Monte Moriá, eles caminham 3 dias. Por que 3 dias? Por que essa caminhada, essa jornada de 3 dias? Essa jornada de 3 dias, ela prefigura, ela tipifica, ela prefigura os 3 dias entre a morte do nosso amado Salvador Jesus Cristo e a ressurreição dele. Então, esses 3 dias então, têm um significado figurativo do tempo em que o Senhor Jesus seria morto na cruz do Calvário e ao 3º dia ele ressurgiria vitorioso. E Abraão chega até o Monte Moriá. Quando ele chega ao Monte Moriá, o versículo 5 vai nos dizer que Abraão fala para os seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs lá sobre o Isaque. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Um outro detalhe que nós aprendemos aqui neste texto, queridos, é que quando Abraão, em determinada distância do monte, do Monte Moriá, ele deixa os seus moços ali no caminho, é porque, na verdade, aquele momento era um momento entre Abraão, entre Isaque e o Senhor Deus. E segundo, aqueles moços, não sabemos se eles proferiam a mesma fé de Abraão. Talvez sim, mas certamente eles não teriam a maturidade para contemplar o que iria acontecer
o que iria acontecer no Monte Moriá. Talvez ou eles estranhariam, ou talvez eles até efetuassem algum gesto de impedimento para impedir Abraão de amarrar Isaac sobre o holocausto, porque no coração de Abraão, ele realmente, ali não foi um teatro, ali não foi uma representação, ele iria sacrificar Isaac. Ele iria sacrificar Isaac. Mas Abraão, aí, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e 19, nos informa que antes mesmo de Abraão, ele preparar o altar, antes dele preparar a lenha e deitar Isaac, antes dele deitar Isaac no altar do sacrifício, na verdade, diz o texto no livro de Hebreus, que Abraão, pela fé, ele já tinha sacrificado no seu coração, ele já tinha sacrificado Isaac, e ele tinha certeza, ele tinha convicção de que ele iria sacrificar Isaac, mas assim, ele tornaria os seus moços na presença de Isaac. Ele acreditava que ele iria sacrificar Isaac, ele tinha fé de que ele iria obedecer ao mandato de Deus, ele iria ser fiel, ele iria manter sua fé, mas que no final ele tornaria para os moços na companhia de Isaac, pois Deus, aí o escritor da Carta aos Hebreus vai nos dizer que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, para que fizesse Isaac ressurgir da cinza, para que fizesse Isaac ressurgir do sacrifício. Quando ele fala para os seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós, ele tinha certeza. Ele não estava tentando amenizar a situação para os seus moços, e nem tampouco estava tentando amenizar a situação para que Isaac não percebesse que ele seria o sacrifício. Porque até então, Abraão não falou para Isaac que ele seria o sacrifício. Porque aqui no versículo 7, Isaac pergunta para Abraão: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, até então, Isaac não tinha consciência, ele não sabia que ele seria o sacrifício. Abraão não falou para Isaac de que ele iria ser sacrificado. Abraão não falou para Isaac que Deus havia pedido ele em sacrifício. Mas, na verdade, quando Abraão chega ao Monte Moriá, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, queridos. Tanta fé, tanta obediência. Por isso, queridos, que nós não devemos superestimar os nossos antepassados bíblicos, porque Abraão também era nosso antepassado bíblico. Porque o Senhor prometeu para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo vai nos dizer que todos os que são da fé são igualmente benditos com o crente Abraão. Então, queridos, nós percebemos aqui tanta obediência por parte de Abraão, e nós estávamos dizendo que não devemos superestimar, mas também nós não podemos desprezar, nós não podemos menosprezar a atitude de Abraão de atender não somente a ordem de Deus, de não questionar aquela que parecia uma ordem tão estranha, mas de abrir, de renunciar no seu coração todo e qualquer direito que ele pensasse de ter sobre a vida de Isaac. Abraão, ele compreendeu que na íntegra Isaac não lhe pertencia, mas pertencia a Deus. Aí nós queremos abrir aqui um parêntese. Há pessoas que consagram os seus filhos a algumas entidades. Desde a antiguidade isto acontece. Homens e mulheres que consagram os seus filhos a algumas entidades estranhas, que não é o Senhor Deus, mas estão consagrando, estão ofertando, mesmo que não consumam um sacrifício humano. Mas quando alguém consagra
um filho ou uma filha para uma entidade, que não seja o Senhor Deus, do Criador dos céus e da terra, nós estamos usurpando de Deus algo que lhe pertence por direito. E aí vamos repetir mais uma vez, que os filhos é herança do Senhor. Os nossos filhos são uma bênção. Os nossos filhos pertencem a Deus. E Deus, quando ele pede Isaac em sacrifício a Abraão, ele estava pedindo algo que realmente lhe pertencia. Mas Deus não desejava a morte de Isaac. Deus não iria, como não iria deixar, como não deixou que Abraão, na sua obediência, ele perpetuasse o sacrifício de Isaac. Mas Deus estava aguardando para Abraão. Deus propõe a Abraão aquela tremenda prova, para, como nós já dissemos, para que Abraão abrisse do seu coração, renunciasse do seu coração toda e qualquer noção de direito que ele podia ter sobre a vida de Isaac. Quando então Abraão toma também a lenha do holocausto e põe sobre o ombro de Isaac, aqui nós encontramos também um rico detalhe. Nós aprendemos também um rico detalhe. Quando Abraão põe a lenha sobre o ombro de Isaac, na verdade aqui simboliza uma transmissão simbolicamente, figuradamente, uma transmissão de ministério, uma transmissão de patriarcado. Ali, figuradamente, Abraão estava dizendo para Isaac que Abraão ele tinha certeza, ele iria sacrificar Isaac, mas ele tinha plena certeza, ele tinha plena convicção de que Isaac voltaria com ele. Que fé tremenda, né? Que obediência tremenda. Que maravilha. Não é por acaso que Abraão é chamado de o filho, de o pai na fé. E então, quando Abraão põe a lenha sobre o ombro de Isaac, na verdade, Abraão ele estava dizendo, é como se ele dissesse para Isaac, olha, eu vou terminar minha caminhada, eu vou terminar minha jornada, eu vou terminar o meu ministério, vou terminar o meu patriarcado, mas você vai continuar. Então, ali Abraão estava dizendo para Isaac que Isaac, na vida de Isaac, seria a continuação da sua jornada, da conquista de Canaã, seria a continuação do patriarcado, que seria perpetuado pela frase que nós conhecemos, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então ali prefigurava então, uma transmissão de ministério, de patriarcado. Quando então, no versículo 7, repetindo mais uma vez, Isaac fala para Abraão, meu pai, eu estou vendo aqui o fogo e a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. E Abraão, com toda a convicção, ele disse, Deus proverá para si o cordeiro e para o holocausto, meu filho. E assim eles continuaram caminhando ambos juntos. Se por um lado, pela fé, Abraão estava convicto da ordem de Deus, estava convicto, ele estava disposto a obedecer a Deus, e ele tinha convicto, pela fé, de que ainda assim, o Senhor Deus iria, ainda que ele sacrificasse o seu filho, ali naquele altar, mas que Deus iria ressuscitá-lo da cinza ou da morte. Mas por outro lado, humanamente falando, nós acreditamos que por outro lado, o coração de Abraão talvez estivesse angustiado. Se por um lado havia obediência, por outro lado havia a limitação humana. Então, certamente, quando eles caminhavam juntos, na mente de Abraão passava todo aquele cenário, o que iria acontecer, ele lançar a mão da vida do seu próprio filho para atender a ordem de Deus. Possivelmente passou isso tudo no coração de Abraão, mas ainda assim, ele chegou até o lugar aonde Deus mandou, e chegando ali, diz o texto que edificou Abraão um altar, pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Neste momento, Isaac
ele compreendeu, certamente, ele compreendeu de que ele era, que até então ele era o cordeiro do sacrifício. Que até ali ele era o cordeiro do sacrifício. Aquela pergunta que ele havia feito para seu pai. Eu estou vendo aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Agora ele entende. Quando Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, agora ele entende que até aquele momento ele era o cordeiro do sacrifício, ele era a oferta do sacrifício, ele era o próprio sacrifício. Isaac, não menos obediente do que seu pai Abraão, ele se submete então. Se ele fosse um filho rebelde, ele poderia até correr, ele poderia dar um solavanco no seu pai, que já era idoso, e sair correndo. E possivelmente seu pai não conseguiria alcançá-lo, porque ele era jovem, seu pai já de idade avançada. Mas Isaac, ele aprendeu a obediência com seu pai Abraão. E ele, então, submisso, ele deita-se sobre o altar em cima da lenha. Aqui nós aprendemos também um outro detalhe maravilhoso, um detalhe importante, que até aqui, então, Isaac, ele era um tipo de Cristo. Assim como ele obedientemente, ele compreende que ele era o cordeiro, que ele era o sacrifício ali no Monte Moriá, e ele obedientemente se submete ao pai Abraão. Isso nos iria mostrar a suprema, inigualável e muito maior obediência do Senhor Jesus Cristo ao seu Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse sacrifício nos mostra a obediência que se consuma, a tremenda obediência, a inigualável obediência que se cumpriria na vida do Senhor Jesus. Com a diferença de que ali no Monte Moriá haveria um substituto para Isaac, mas na cruz do Calvário não haveria nenhum substituto para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não haveria substituto para aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Abraão deita Isaac sobre o altar e pega o cutelo para imolar, para sacrificar o seu filho. Não sabemos se o coração de Abraão estava doendo, ou não sabemos se o seu coração estava totalmente, se o seu coração estava coberto pela fé, pela obediência. Não sabemos, mas o certo é que ele iria obedecer à ordem de Deus. Então repetimos, ali não foi uma representação. Realmente Abraão ele iria obedecer a Deus. Mas é nesse instante que o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E diz no versículo 13 que Abraão, levantando os olhos, ele olha e vê um carneiro, preso pelos chifres, pelas pontas, numa moita. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aí, amados, nós vamos até o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 56. Além das vezes em que teofanicamente Abraão contemplou o Senhor Jesus, no capítulo 17, no capítulo 19, desse mesmo livro, do livro de Gênesis, quando o Senhor aparece a Abraão para notificar a destruição de Sodoma e Gomorra, e teofanicamente Abraão contempla ali o Senhor Jesus numa forma teofânica. Aqui, no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus estava conversando, quando alguns judeus estavam discutindo, alguns escribas estavam discutindo com o Senhor Jesus acerca de Abraão, o Senhor Jesus fala no versículo 56
que Abraão desejou muito ver o meu dia, e ele viu e se alegrou muito. Foi um dia de muita alegria para Abraão. Então, uma das exposições, uma das conotações que nós encontramos para aquele versículo é concordância de grandíssima parte esmagadora de teólogos, que possivelmente aquele versículo está se referindo a este texto, pois nunca houve um dia de tanta alegria na vida de Abraão quanto neste momento em que ele iria sacrificar o seu filho. É bem verdade que ele acreditava que o Senhor iria ressuscitar o seu filho da morte, mas vamos concordar que era muito doloroso para um filho, para um pai, o sacrifício do seu próprio filho, e muito mais doloroso partindo da ordem, essa ordem partindo de um Deus que jamais havia exigido um sacrifício humano na história da humanidade. Então era muito doloroso para Abraão, mas neste momento o anjo do Senhor não permite que Abraão efetive o sacrifício de Isaac, e não somente isso, e Deus provê, Deus responde à fé de Abraão, oferecendo para Abraão um cordeiro, um carneiro, que seria o substituto de Isaac ali no Monte Moriá. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, e travado pelas pontas. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Então, queridos, aqui está, como já disse, uma conotação do versículo 56 do capítulo 8 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus fala para os judeus: Abraão, ele desejou muito ver o meu dia, e ele viu e se alegrou muito. E realmente, amados, como eu já disse, nunca houve um dia de tanta alegria depois do nascimento de Isaac na vida de Abraão como neste momento. Abraão queria obedecer à ordem de Deus, e ele iria obedecer mesmo, e de repente Deus então substitui Isaac por um carneiro. Então ali está uma prefiguração do Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus, que substituiu não somente Isaac, mas que substituiu toda a humanidade, substituiu toda a humanidade composta daqueles que viriam a crer em nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E diz o texto que chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jiré, ou seja, o Senhor, no monte do Senhor, ali se proverá, porque ali o Senhor Deus proveu um substituto para Isaac. Na cruz do Calvário não houve um substituto para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava nos substituindo na cruz do Calvário. Ele estava pagando a pena que era para nós. Ele pagou na cruz do Calvário. Mas Deus bondosamente, aqui no Monte Moriá, Deus não permite Abraão fazer nenhum mal para Isaac. Deus não permite Abraão de perpetuar, de efetivar a morte de Isaac, porque na verdade esse sacrifício não era para Deus, não era uma prova para Deus, mas era uma prova para fortalecer a fé de Abraão. E temos certeza de que Abraão desceu daquele monte muito mais fortalecido na presença do Senhor. E assim os servos que Abraão havia deixado ao pé do monte, eles puderam contemplar o cumprimento da promessa que Abraão fez para eles no versículo 5. Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Então, amados, a íntegra, a essência que nós aprendemos com este texto é de que Deus prova os seus. Deus prova aqueles que Ele ama. Ele prova não porque Ele precisa saber o quanto nós cremos ou nós amamos Ele, ou nós amamos a sua obra, amamos a sua presença, mas nós é que precisamos ser fortalecidos com as provações do Senhor em nossa vida. Aquela prova não foi para fortalecer a Deus, mas foi para fortalecer a caminhada de Abraão, porque ali Abraão tirou do seu coração, renunciou do seu coração todo e qualquer resquício de idolatria que poderia aparecer no seu coração acerca de Isaac, e ali então Abraão compreendeu de uma vez por todas
que o seu filho não era seu, mas era do Senhor. Assim nós precisamos compreender também que nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. E os nossos filhos não é nosso, mas é do Senhor. Os nossos filhos não é de nenhuma entidade estranha, a não ser que seja o Senhor Deus. Os nossos filhos é herança do Senhor. E nós precisamos de compreender este fato, e nós precisamos de compreender este privilégio, essa bênção que vem da parte do Senhor Deus para nós, em nossa vida e na vida dos nossos filhos. E que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus, em que em nosso coração possa haver a obediência, possa haver a fé e a perseverança que houve no coração de Abraão, e assim o nome do Senhor Deus ser glorificado através da nossa vida e através dos nossos filhos, do nosso Isaac, em o nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Deus em Cristo abençoe vocês e a vida de vocês, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.